E saindo como de costume, para o Monte das Oliveiras, vamos voltar aqui. E os discípulos o acompanharam. Fala, Jesus foi para o monte. Verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. E ele dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Somente isso. Estando em agonia, orava mais intensamente. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele está com os seus discípulos e se apresenta e o vende. A ceia em que Jesus ele lava o pé dos seus discípulos, expressando humildade e comunhão com os seus discípulos. Na ceia em que João ele inclina a cabeça no peito do seu mestre e pergunta: Senhor, sou eu aquele que irei te trair? E Jesus responde: não, mas aquele que colocar a mão no bocado molhado comigo será o traidor. Nós sabemos que este foi Judas. E após esse fato, Jesus ele vai fazer uma oração para os seus discípulos. No capítulo, João, capítulo de número 16 e 17, ele dá as últimas instruções, ele ora pelos discípulos. Uma oração que transpõe a eternidade. Uma oração que já dura 2024 anos e chega até nós. Quando ele fala que o desejo dele era que nós fôssemos um com Deus, era que gerássemos frutos. E esta foi a oração de Cristo. Só que agora ele pega os seus discípulos e sai. E vai com os seus discípulos para o monte, para orar. Jesus está passando por um momento difícil. E talvez, eu digo, o mais difícil em todo o seu ministério, em toda a sua vida. Porque Jesus, ele já tinha consciência, ele já tinha ciência do que haveria de acontecer com ele. Nas visões e revelações, ele já tinha visto tudo. Então ele já sabia o preço que ele iria pagar. Então Jesus, ele, naquele momento, o texto diz que como de costume, o costume que ele tinha de subir ao monte para orar, ou não apenas um monte, mas de se isolar para orar. O costume que ele tinha, porque ele sabia que uma oração eficaz necessita de silêncio ao seu redor e uma concentração apurada. Então, ele leva os discípulos para o monte, como de costume, e ele fala com os discípulos, para os discípulos ficarem numa parte enquanto ele ia um pouco além para orar. Então Jesus ele vai um pouco mais à frente, a um tiro de pedra, ou quer dizer, uma distância em que uma mão consegue lançar uma pedra no seu máximo. Então Jesus ele fica longe e lá ele começa a orar. E a sua oração é uma oração conhecida por todos, porque é a oração que nós não conseguimos vencer, mas Jesus venceu o mundo. Glória a Deus. Ele disse: eu venci o mundo. Irmão, Jesus é tão bravo, mas tão bravo, que se a gente não aprender com ele como vencer, a gente morre. Entre o capítulo 14, 15 e 16, Jesus, antes de subir para o monte, tendo a conversa com os discípulos, ele diz: eu venci o mundo. Mas ele já tinha morrido? Ele já tinha ressuscitado? Mas ele estava dizendo: eu venci o mundo. Peraí, mas ele ainda não tinha ido para a cruz. Mas ele já estava dizendo: eu venci o mundo. Peraí, mas ele ainda estava em carne e osso, sujeito a falha, a pecado. Mas ele já estava dizendo: eu venci o mundo. Mas
estava dizendo que já tinha vencido o mundo. Ele estava dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele também fala assim: ó, tome a sua cruz e siga-me. Ele manda seguir ele, só que ele ainda estava na terra. Ou quer dizer, ainda estava sujeito a falha, sujeito a erro, mas estava dizendo: eu já venci o mundo. Irmãos, se ele ainda não tinha vencido a cruz, estava dizendo que já venceu o mundo, já tinha vencido o mundo, imagina depois que ele passou pela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Agora, irmão, o mundo não tinha mais nenhum poder sobre ele. Ou quer dizer, o nosso Deus é Deus dos deuses, é Deus poderoso e é Deus ousado. Ou quer dizer, aprenda a falar todos os dias quando você for orar, diga: eu venci o mundo em Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos vencer. É por isso que a gente sempre diz: não olha para o homem, olha para Cristo. O homem é falho, mas Cristo venceu o mundo. Irmãos, é muita ousadia dizer que já venceu o mundo sem ter morrido. Muita atenção. Estou tentando me segurar para poder explicar. Jesus estava disposto a fazer a vontade do Pai. Então ele disse, ele subiu ao monte para orar, tentar de alguma forma uma outra resposta do Pai. Ele falou: vou lá orar. Se o Pai afastar o cálice, o Pai vai dar outra estratégia para a salvação, de alguma outra forma. Então, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Então ele orava e ficava em silêncio. E não vinha nenhuma resposta, ele ia se angustiando. Então, conforme a angústia crescia, para não entrar em tentação, ele dizia: todavia, seja feita a tua vontade. E de repente, um anjo está consolando ele. Alguém teve essa visão? Mas entenda, a vontade de Deus, a vontade do Pai para Jesus era que ele morresse na cruz. A vontade do Pai para Jesus era que ele era o quê? Era o quê? Qual era a vontade do Pai para Jesus? Que ele morresse na cruz. Você está disposto a seguir a vontade do Pai? Eu quero saber a vontade de Deus. Quer mesmo? Deus, fala comigo. Você quer que ele fale? Deus, a tua vontade não ouça a sua voz. Você quer ouvir a voz de Deus? A vontade do Pai para Jesus era que ele morresse na pior morte que havia naquele tempo, na morte mais vergonhosa, que era ser crucificado. Mas qual era a vontade do Pai? Que ele morresse lá. Por quê? Seguir a vontade de Deus é importante, porque mais importante do que a nossa vontade é cumprir o nosso propósito aqui na terra. Posso repetir isso? Mais importante do que a tua vontade, a minha vontade, é cumprirmos o propósito
crucificado para que ao terceiro dia ele ressuscitasse e trouxesse salvação para a humanidade. Ei, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, se prepara com o Espírito. Entenda, Jesus está orando, e de repente tem um anjo do lado de Jesus, consolando ele. Versículo 43, e apareceu um anjo que o confortava, ou o consolava. O anjo para do lado e começa a se encostar, talvez trazendo uma atmosfera celestial, uma paz que excede todo entendimento. E ele está parado ao lado de Cristo, e ali já foi um consolo. Talvez o anjo tenha colocado o braço sobre ele. E eu pergunto, quem teve essa visão? E eu imagino, conjecturando, que quem viu isso foi João, o apóstolo do amor, o mais íntimo de Jesus. Eu imagino que João está olhando de longe, de repente ele arregala o olho e fala: o que é aquilo? Um anjo? Mas por que João? Porque João era o mais íntimo. Porque quem tem intimidade com Jesus vê o que ninguém vê. Quem tem intimidade com Jesus sempre vai ver o que a maioria não consegue ver. Mas é necessário você ir um pouco mais fundo. E quando você começar a ir um pouco mais fundo, você vai começar a ver o que ninguém vê, sentir o que ninguém sente e ouvir o que ninguém ouve. Você vai andar meio diferente pela rua, as pessoas vão estranhar às vezes o seu jeito de ser no trabalho, na sua parentela. Por quê? Porque você está vendo o que ninguém vê, está ouvindo o que ninguém ouve e está sentindo o que ninguém sente. Quando você começa com intimidade, começa a aumentar com Deus, você anda meio esquizofrênico, meio doido, meia doida. Porque do nada você se arrepia, escuta a voz, ramante uma proposia. Você acorda já tendo visão, revelação, e ninguém entende nada. Porque isso chama-se intimidade. Aleluia! Eu quero te convidar a fechar seu olho agora e fazer uma oração. Faz uma oração, diga: Senhor Jesus, leva-me mais fundo, mais fundo, abre mais a minha visão, me torna mais íntimo, me torna mais íntimo, me torna mais íntimo. Eu quero ver o que ninguém vê, quero ouvir o que ninguém ouve e sentir o que ninguém sente. Me torna mais íntimo. Oh, abre a boca e dá glória para Jesus. Oh, na palavra sua, manto, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele começou a orar, e o texto diz: e ele orava mais intensamente. Então Jesus estava seguindo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Pai. Jesus estava seguindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Pai. Você está seguindo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Pai? Olha, deixa eu te dizer isso que Deus me deu quando eu meditava. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando não a entendemos, ela se torna em nós ruim, imperfeita e desagradável. Até a gente entender a vontade do Pai. Posso repetir
quando não a entendemos, ela